Olá, turmas! Voltamos para a revisão da nossa aula 15.2. Vamos fechar esse assunto, então? Vamos para a tela. Espero que vocês tenham feito anotações, certo? Dos tópicos mais importantes dessa aula. Aula 15.2, a revisão aí sobre os sofistas versus Sócrates. Então, quem foram os sofistas? Eram os filósofos que tinham uma arte, né? Ensinava a arte da retórica. Lá na Grécia Antiga houve lutas políticas, conflitos de opiniões nas assembleias democráticas. Então, os cidadãos sentiam necessidade de quê? De aprender a argumentar em público. Então, eles buscavam aí os ensinamentos dos sofistas, que eram especialistas em retórica. Eles se dedicavam, então, ao ensino do sentido das palavras, que é a retórica, né, que significa a arte de falar bem, de comunicar de forma bem clara e conseguir transmitir ideia com convicção. A professora, o sofista, então, eram esses, né, professores que ensinavam aí a arte da retórica para persuadir de forma negativa? Não. É interessante ter a arte da retórica, saber falar, se comunicar, convencer a sua ideia, né? Desde que sejam ideias e convicções positivas, né? Conhecimentos fundamentados, não o achismo ou convencer o outro a ideias, né? Ideias próprias, né? Que não fazem sentido ali. Então, os principais pensadores sofistas foram, então, Protágoras. Ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas, que é a minha caricatura, né? Caricatura não, o meu avatarzinho. Então, Protágoras era da escola de sofistas, os principais interesses dele era linguagem, semântica e relativismo, olha só, né? Ter aí conhecimento sobre linguagem, né? Para ter o domínio da arte da retórica, precisa ter o quê? Conhecimento da linguagem, semântica, que é o quê? Significado das palavras, e relativismo é conhecimento relativista, né? Então, que era muito criticado pelos outros filósofos, somente Sócrates, era porque eles buscavam ali a retórica da verdade relativa, né? Para ele, as ideias, a ideia de Protágoras era que o homem é a medida de todas as coisas, né? Esse pensamento, essa ideia aí faz sentido. Nós somos a medida das coisas que queremos, que fazemos, que nossos comportamentos conforme as nossas experiências de vida, né? E as nossas ideias que defendemos. Ele defendia que toda questão há dois lados de discursos opostos, um fraco e outro forte. Vamos falar também de Gorgias, né? Foram os dois sofistas que falamos, né? Apresentamos durante a aula, e depois falamos um pouquinho de Sócrates, né? E Platão, que eram os filósofos contra o sofista. Para Gorgias, o bom orador é capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer coisa, mesmo que seja mentira, né? Você pode convencer alguém de qualquer coisa, mesmo que não seja verdade, né? Mesmo que seja mentira, né? Então, aí essa oratória não é adequada, não é agradável, né? Não é positiva. Gorgias era da escola, então, sofística, principais interesses, retórica e dialética. As ideias dele é que a verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório, né? Ele era bem relativo, né? A verdade não existe, qualquer saber é impossível e tudo é falso porque é ilusório. Todo conhecimento se origina da experiência dos nossos sentidos e varia de pessoa para pessoa, né? Então, as verdades, cada um de nós temos as nossas verdades, né? Nós acreditamos em algo e ela é por meio dos nossos sentidos, dos nossos órgãos do sentido. E conforme as nossas experiências de vida, é que essas verdades, nós temos um modo de ver essas verdades por meio das nossas experiências, nossas crenças, né? Então, para ele, a verdade, então, pode ser relativa e variar de pessoa para pessoa. Sócrates, então,
cria aí a dialética, que quer dizer o que? O debate e a oposição de ideias. Né? Interessante falar que ele não deixou textos escritos, mas confiou seu saber aos discípulos mediante o diálogo, na dimensão da pura oralidade. Né? Interessante que ele não escreveu sobre o que ele pensava, mas as pessoas ali, os seus discípulos que ouvia, anotavam, e aí as suas ideias eternizou. Daí a dificuldade de reconstruir sua doutrina, dependendo dos testemunhos distintos de seus discípulos. Platão, falamos de Platão, né, também. Platão, para conhecer o pensamento de Sócrates, é necessário levar em conta todos os testemunhos dos discípulos. Platão foi um discípulo de Sócrates, trouxe muito, então, as suas ideias. Muito bem, agora vamos para a atividade. Muito bem, queridos, vamos para a atividade. Essas atividades, né, são sugestões. É claro que o professor pode estar adequando essas atividades com vocês aí na sala, certo? Temos alguns momentos para vocês fazerem discussões, reflexões, mas esse momento também, professor presencial, você pode utilizar. Suponhamos que os estudantes teve dúvida. Não entendi o que a professora falou sobre Sócrates. Podemos rever, professora? Sim, esse momento pode ser para essa revisão escrita, né? Porque vocês ficam aí nos assistindo, não conseguem interagir muito entre vocês. Mas aí, no momento de resolver, de fazer as atividades, professoras, vocês podem estar, então, auxiliando os alunos aí, voltando lá no tópico que responde aí a dúvida deles. Tudo bem? Então, vamos para a tela. Vamos aqui trazer a primeira atividade, momento de vocês tirarem as dúvidas, fazer essas atividades escritas ou voltar ao textos, né? Vocês têm um material aí também, PDF. Questão 1. No pensamento filosófico antigo surge uma nova fase filosófica, o interesse nas relações políticas do homem com a sociedade. Né? Período em que houve aí a criação, né, podemos dizer assim, da democracia lá em Atenas. Houve lutas políticas e conflitos de opiniões, somente das assembleias democráticas. Os cidadãos, então, sentiam o quê? Necessidade de aprender a arte de argumentar em público. Já pensou? A pessoa é um representante, por exemplo, ali na assembleia, e ele não saber se expressar, né? Ele vai passar vergonha, vai falar de qualquer jeito. Então, eles buscavam aí os ensinamentos dos sofistas, né? Com isso, a arte de argumentar em público é chamada de retórica, né? Essa é fácil, né? Retórica, né? É a arte de argumentar. É alguém argumentar a fala de outro. Não é só a oratória, a exposição de ideias, mas também argumentar. Para isso necessita o quê? Ter leitura, conhecimento, técnica. Né? Um palestrante ele precisa estar muito preparado para fazer ali a exposição do seu trabalho, das suas ideias. Porque ele precisa o quê? Argumentar, defender as suas ideias. Né? Certo? Então, vamos para a questão 2. Na Grécia Antiga, havia professores viajantes que vendiam seus ensinamentos filosóficos, como o da arte de argumentar, que é a retórica, para convencer pessoas. Né? E com o desenvolvimento da democracia em Atenas e a prática das discussões públicas, né, nas praças, levaram então ao surgimento de alguns filósofos, e que eram conhecidos como verdadeiros mentores ou sofistas. Essa vocês acertam, por quê? Sofista. Porém, hoje nós temos muitos mentores. Né? Mentores são pessoas ali qualificadas numa determinada área que consegue ensinar o outro a se desenvolver mais ali numa determinada área, né, de trabalho. Agora vamos decolando para o futuro. Estudantes, olhem aqui para mim. Nesse momento eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre esse momento para decolar. Né? Você já conhece,
essa chamada aí é para que vocês já fiquem atentos, estudantes, na sua preparação para o Enem. Isso mesmo. Ah, professora, eu não quero fazer o Enem, eu não quero continuar os meus estudos, eu vou terminar o ensino médio, eu vou ficar por aqui mesmo na minha comunidade. Ficar aqui trabalhando com a minha família, com meus pais. Meu pai tem empreendimentos, eu quero ajudar os meus pais nos empreendimentos, né? Seja qual for, criação de gado. Nós temos muitos estudantes aí que moram no campo, né? Têm trabalho, seus pais desenvolvem aí uma área econômica. Então, estudante, vocês têm o direito de escolher o que vocês querem. Porém, nós temos sim estudantes que querem dar continuidade aos estudos. Então, nós precisamos dar oportunidade a esses estudantes se prepararem. Isso mesmo. Então, é por meio quê? Já desde agora treinando aí questões do Enem. Porque o Enem é uma porta de entrada para o curso superior, curso técnico, vagas 100%, né? Bolsas gratuitas, aí 100%, bolsas nas faculdades particulares, nas faculdades públicas, né? Então é necessário fazer a prova do Enem, certo? E vocês podem fazer os cursos que vocês quiserem. Tem curso presencial, curso em EAD. Eu já fiz vários cursos à distância, estudante. Vocês que já têm experiência aqui com o ensino com a mediação, que assiste aulas por meio de vídeo, fazer um curso superior também não vai ser diferente. Vocês não terão dificuldade. É só ter ali a dedicação, estudar. Então, vocês são capazes, vocês consegue. Mesmo você que não quer sair aí da sua casa, você pode estudar em casa, né? Tendo internet, certo? Vamos voltar aqui para a tela? Então, eu chamo a atenção para vocês já irem pensando aí em fazer as provas do Enem, geralmente no final do terceiro ano. No segundo ano, vocês já podem ir treinando também para participar. Então, uma questão aqui de 2021. Os sofistas inventam a educação em ambiente artificial, o que se tornará uma das características de nossa civilização. Eles são os profissionais do ensino, antes de tudo pedagogos, ainda que seja necessário reconhecer a notável originalidade de um Protágoras, né? De um Gorgias ou de um Antífonte. Por exemplo, por um salário, eles ensinavam a seus alunos receitas que lhes permitiam persuadir os ouvintes, defender com a mesma habilidade o pró e o contra, conforme o entendimento de cada um. Então, um texto introdutório falando dos sofistas, comparando ele como a professores, como também na atualidade, né? Ensinamento na atualidade. Então, esse texto apresenta uma característica dos sofistas, mestre da oratória, que defendiam, o que eles defendiam? Direta resposta, relativismo, evidenciado na convencionalidade das instituições políticas. Certo? Lembra? Que esse era o objetivo deles? Relativismo por quê? Os ensinamentos desses sofistas não eram com base na ciência, até porque nesse período não havia conhecimento científico. Olhem aqui para mim. Certo? É um período muito peculiar, né? Bem distante ainda, no qual a filosofia ainda estava se desenvolvendo. Então, não havia ali a educação institucionalizada ou a educação formal. Era diferente a forma de buscar conhecimento, né? Era os sofistas, tinha as escolas, né? As escolas filosóficas, né? Tinha os ensinamentos dos filósofos, dos sofistas, mas não tinham essa preocupação. Estou falando ali do período clássico, mais antigo, né? As explicações sobre as coisas eram por meio dos mitos, por meio das crenças, né? O professor Hélio trabalhou muito isso com vocês. No período pós-socráticos, né, ou socrático, é que vocês perceberam aí com esses dois filósofos que eu trouxe para vocês, Platão e Sócrates e Platão, é que eles começaram a pensar, né, sobre o conhecimento, sobre a verdade, né,
sobre a verdadeira, a busca pela sabedoria, né? Então, a partir daí, já foi se criando escolas filosóficas, tá? Linhas de pensamento, buscando, então, ali a verdade. Então, voltando para a tela, a resposta correta é a letra E, relativismo. Então, os sofistas ensinavam por meio do relativismo, ou seja, a técnica de convencimento por meio da oratória. Última questão. Os sofistas foram grandes mestres ou sábios, algo como super sábios. A frase "o homem é a medida de todas as coisas" é atribuída a qual sofista? Protágoras ou Protágoras, né? Eram dois que nós falamos. Então, foi ao filósofo e sofista chamado Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Muito bem, deixa eu ver aqui se eu tenho material complementar. Tenho sim, segue o material complementar desta aula, vídeo sobre sofistas, para vocês aí complementar aí suas leituras, né, sobre esta aula. Então, queridos, aguardo vocês, já vamos para a próxima aula. Obrigado pela atenção e volto já com vocês.